Você já parou para pensar por que algumas celebridades alcançam fama e poder de forma tão rápida, enquanto outras desaparecem no esquecimento? E se eu te dissesse que por trás desse sucesso existe um preço sombrio, pago em rituais secretos que a maioria jamais imaginaria? Hoje você vai descobrir a verdade oculta que a maçonaria esconde há séculos e como ela pode estar muito mais próxima das grandes estrelas do que você imagina. Prepare-se, porque depois deste vídeo você nunca mais verá o sucesso da mesma forma. Meu nome não importa mais. Se você está lendo estas palavras, é porque de algum modo a verdade encontrou um caminho até você. A verdade que custou minha sanidade, meus amigos, minha fé e quase a minha vida. Durante anos eu vivi na ilusão de que a maçonaria era apenas uma fraternidade, um grupo de homens influentes que se reuniam para discutir ideias e ajudar uns aos outros a crescer na vida. Mas o que eu descobri foi algo muito mais sombrio, algo que nunca imaginei presenciar. Minha entrada nesse mundo não foi por curiosidade, mas por ambição. Eu era jovem, frustrado e sonhava em vencer. Queria poder, dinheiro e, acima de tudo, reconhecimento. E eles sabiam disso. O convite veio através de um produtor musical, um homem que eu admirava desde criança. Ele me disse que se eu realmente quisesse chegar ao topo, deveria conhecer certas pessoas. Pessoas que controlavam os bastidores da fama. No início, tudo parecia um privilégio. Jantares luxuosos, conversas sobre filosofia, sobre arte, sobre como a humanidade deveria evoluir. Mas havia sempre um subtexto, algo nas entrelinhas que eu não compreendia totalmente. Na primeira reunião oficial, me levaram para um prédio antigo, sem janelas, no coração da cidade. A fachada parecia abandonada, mas por dentro era outro mundo. Paredes revestidas de madeira, símbolos estranhos entalhados em colunas e olhos que pareciam me seguir em cada detalhe da decoração. Um dos homens encapuzados me levou até uma sala circular. No centro, uma mesa com um livro aberto e um punhal de prata. "Hoje você será iniciado", disse ele com voz firme. Fui obrigado a vestir uma túnica preta. Tiraram meu relógio, meu celular, meus pertences. Eu estava nu de identidade, apenas uma peça a mais no tabuleiro deles. O mestre da cerimônia entrou. Usava uma máscara dourada em forma de crânio humano. Seus olhos não piscavam, e sua voz parecia ecoar dentro de mim quando disse: "Para ascender, você precisa se despir da sua antiga vida. Hoje, você renascerá." Fizeram-me colocar a mão sobre o livro. Não era uma Bíblia como eu esperava, mas um tomo antigo, com páginas amareladas e símbolos que eu não reconhecia. Repeti juramentos que não compreendia totalmente. Prometi lealdade, silêncio e devoção. A cada frase, um grupo de vozes repetia em uníssono, como se fossem ecos de um abismo. Quando o ritual terminou, me ofereceram um cálice. Dentro, um líquido espesso, vermelho como vinho. Mas o gosto era metálico, quente, sangue. Eu engasguei, mas me obrigaram a engolir. Foi naquele momento que percebi. Não havia volta. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Pessoas famosas apareciam nas reuniões. Cantores, atores, apresentadores de TV. Todos com o mesmo anel dourado, todos com a mesma expressão vazia, como se parte deles tivesse sido apagada. Uma noite, levaram-me a um salão subterrâneo. Era enorme, iluminado apenas por tochas. No centro havia um altar de pedra e sobre ele o corpo de um bode. O sangue escorria lentamente por sulcos entalhados no altar, formando símbolos no chão. O mestre se aproximou de mim. "Você deseja sucesso? Está disposto a pagar o preço?" Eu balancei a cabeça, tremendo. Ele sorriu, como se soubesse que o medo era apenas mais um degrau. Mandaram-me segurar o punhal. A lâmina tremia em minhas mãos. Então trouxeram uma caixa. Dentro dela havia um pássaro ainda vivo. Mandaram-me sacrificá-lo sobre o altar. Com o coração acelerado, fechei os olhos e pressionei a lâmina.
O grito do animal ecoou no salão, seguido por aplausos contidos. Primeiro sangue, disseram. Eu queria acreditar que aquilo era apenas um teatro, uma encenação. Mas dentro de mim, eu sabia que não era. Algo pesado pairava naquele lugar. Uma presença invisível que me observava de perto. Naquela noite, quando voltei para casa, tive pesadelos. Via rostos de pessoas que nunca conheci, gritos que não reconhecia e sempre no final o mesmo símbolo. Um olho que se abria no escuro, fixando-se em mim. E dentro de mim, uma certeza começava a crescer. Se eu não fugisse logo, eu seria apenas mais um corpo em um caixão, usado como exemplo para os outros. A cada novo encontro, algo dentro de mim se despedaçava. Eu dizia para mim mesmo que aquilo era apenas um preço temporário, um sacrifício pequeno diante da promessa de riqueza e reconhecimento. Mas no fundo, eu sabia que estava me perdendo. Os rituais se intensificaram. Já não eram mais animais. Começaram a falar de alianças maiores, de entregas que não podiam ser revertidas. Eu me perguntava até onde eles iriam, mas sempre tinha medo de questionar. Uma noite, trouxeram-me às pressas para uma reunião especial. O salão subterrâneo estava ainda mais sombrio, iluminado por velas negras. No centro, havia um caixão fechado. O mestre bateu com o punhal sobre o caixão e todos os presentes começaram a entoar palavras numa língua que eu não conhecia. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Quando abriram o caixão, vi algo que me fez recuar. Lá dentro havia o corpo de um jovem, talvez da minha idade. Seu rosto estava pálido e seus olhos ainda abertos, congelados no terror do último suspiro. Ele recusou o pacto, disse o mestre calmamente, e esse é o destino dos fracos. Aquelas palavras caíram sobre mim como pedras. Mandaram-me tocar o corpo. Minhas mãos tremiam. O frio da pele morta me atravessou como gelo, e quando me afastei, vi que meu anel estava manchado de sangue seco. A partir dali, comecei a notar como a morte rondava as celebridades ligadas à maçonaria. Sempre havia um acidente, uma tragédia, uma perda repentina, e logo depois, a carreira de alguém disparava como um foguete. Um cantor que admirei a vida toda perdeu o irmão em circunstâncias suspeitas. Dias depois, ele assinou contrato com uma das maiores gravadoras do mundo e lançou um álbum que vendeu milhões. Outra atriz, ainda desconhecida, apareceu em uma das reuniões. Chorava compulsivamente, mas no dia seguinte vi sua foto estampando revistas, anunciada como protagonista de um grande filme. Eu tentava me convencer de que era coincidência, mas a cada ritual, a cada sacrifício, eu via rostos conhecidos e entendia que a fama deles não era resultado de talento, mas de sangue. Um dia, chamaram-me a um templo ainda mais antigo, afastado da cidade. Um casarão abandonado por fora, mas por dentro, um verdadeiro labirinto de símbolos maçônicos e câmaras ocultas. Na sala principal, encontrei uma cadeira de pedra, como um trono. Ali, o mestre me disse que eu havia sido escolhido para um novo grau. Se aceitar, terá poder, influência, riqueza, mas não há volta. Para esse novo grau, o sacrifício seria diferente. Não mais um animal, não mais um estranho. Eu deveria escolher alguém próximo, alguém que eu amava. Meu estômago se revirou. Pensei na minha mãe, no meu irmão, em meus poucos amigos. Eu sabia que eles estavam em risco só porque eu havia cruzado aquela porta. A partir desse dia, comecei a ser seguido. Carros pretos me esperavam na rua. Homens de terno escuro me observavam à distância. Eu já não era livre. Já não era dono de mim. Nos corredores da televisão e da música, eu via sorrisos falsos, estrelas que brilhavam para o público, mas que nos bastidores tinham olhos vazios, como bonecos sem alma. Alguns até tentaram me alertar. Uma atriz famosa me olhou nos olhos durante um ritual e sussurrou: "Saia enquanto pode." Horas depois, soube que ela havia sofrido um acidente de carro fatal. Eu não conseguia mais dormir. Pesadelos se misturavam à realidade. O rosto do jovem no caixão aparecia toda noite, me encarando,
como se perguntasse: você será o próximo? E foi nesse estado de desespero absoluto que tomei a decisão mais perigosa da minha vida: expor tudo. Se eu fosse morrer, que ao menos o mundo soubesse o que realmente se escondia por trás do brilho das celebridades. Minha primeira tentativa de expor a verdade foi por meio de um jornalista independente. Enviei parte das fotos e anotações que consegui esconder durante os rituais. 2 dias depois, ele foi encontrado morto em seu apartamento. Oficialmente, suicídio. Mas eu sabia que foi recado para mim. Entendi então que não bastava revelar. Eu teria que sobreviver tempo suficiente para que as provas circulassem sem que eles pudessem apagá-las. Comecei a escrever tudo, cada detalhe, cada rosto, cada ritual. Guardava cópias em pendrives, espalhados em lugares diferentes da cidade. Mas quanto mais escrevia, mais eu sentia a presença deles. À noite, batidas leves na porta, janelas entreabertas que eu tinha certeza de ter fechado, vozes murmurando meu nome no corredor. Cheguei a me olhar no espelho e não me reconhecer. Meus olhos estavam fundos, minha pele pálida. Era como se a escuridão que eu presenciei estivesse me consumindo por dentro. Um dia, recebi um convite oficial, uma cerimônia em um local afastado fora da cidade. A carta dizia: sua hora chegou, a escolha será feita. Pensei em não ir, mas sabia que se recusasse, minha mãe seria a próxima. Eu não tinha saída. Peguei o carro e dirigi quilômetros pela estrada deserta até chegar a um casarão isolado. As paredes eram cobertas de símbolos. No chão, círculos desenhados em giz vermelho. O ar estava impregnado de fumaça e cheiro de carne queimada. Fui colocado de joelhos diante do altar. O mestre, com sua máscara dourada, ergueu o punhal. Hoje, você será um dos nossos, mas traga sua oferenda. Me trouxeram uma caixa. Quando abri, quase desmaiei. Lá dentro, havia fotos de todos que eu amava. Minha mãe, meu irmão, meus poucos amigos. Era como se estivessem me dizendo: escolha um. O salão ficou em silêncio. Todos me observavam. A respiração dos encapuzados parecia sincronizada, como se fossem um único ser à minha volta. Eu tremia. Suor escorria pelo meu rosto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não posso, murmurei. O mestre inclinou a cabeça. Então você será a oferenda. 2 homens me seguraram pelos braços. O punhal se aproximava do meu peito. Eu senti o frio da lâmina tocar minha pele, mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. As velas se apagaram de uma vez e um estrondo sacudiu o salão. Gritos ecoaram no escuro. No caos, consegui me soltar. Corri sem olhar para trás, atravessando corredores intermináveis até encontrar uma porta lateral. Do lado de fora, a chuva caía pesada. Me joguei no barro e corri para a estrada, sem carro, sem nada. Apenas corria, como se o próprio inferno estivesse atrás de mim. Os gritos dos mestres ecoavam ao longe, mas eu não me atrevia a olhar. Eu sabia que se olhasse, jamais escaparia. Corri até perder a consciência. Quando acordei, estava em um hospital. Alguém me havia encontrado desmaiado na beira da estrada, mas dentro de mim, eu sabia. Aquilo não havia acabado. Os médicos disseram que eu tive um colapso nervoso. Alegaram exaustão, estresse, talvez drogas. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia o que havia visto e sabia que eles ainda estavam me caçando. Quando me deram alta, minha primeira reação foi correr para casa. Mas encontrei a porta arrombada, gavetas reviradas, minhas anotações sumidas. Eles tinham estado lá. O desespero tomou conta de mim. Minhas provas, minhas únicas defesas, haviam desaparecido. Era como se minha luta tivesse sido em vão. Peguei o primeiro ônibus para longe da cidade, não importava para onde, desde que fosse distante daqueles olhos que sempre me observavam. Nas estradas, via outdoors, com rostos sorridentes de celebridades. Mas agora, cada sorriso me parecia falso, cada olhar escondia uma sombra. Eu sabia quem eles realmente eram. Tentei recomeçar em outra cidade, usando outro nome.
Trabalhei em empregos pequenos, dormi em lugares baratos, mas à noite sempre ouvia os mesmos sussurros. Uma vez marcado, sempre marcado. Comecei a ver o símbolo em todo lugar, rabiscado em paredes, desenhado em cédulas de dinheiro, projetado nas entrelinhas da cultura que consumimos. O olho nunca se fechava. Certa noite, ao ligar a televisão, vi o rosto de uma nova estrela da música. Jovem, talentosa, sorridente. Mas quando ela ergueu a mão para acenar, reconheci o anel dourado. Meu estômago revirou. Era um ciclo que nunca terminava. Novas vítimas eram atraídas, novas almas eram sugadas, e o público aplaudia sem imaginar o sangue que havia por trás do brilho. Foi então que percebi. Minha missão não era derrotá-los, mas contar a verdade. Se ao menos uma pessoa acreditasse, já não teria sido em vão. Já não tenho esperanças de uma vida normal. Sei que estou marcado, que serei caçado até meu último suspiro. Mas se morrer, que seja como testemunha, não como cúmplice. As noites continuam longas. Às vezes sonho que ainda estou no templo, ajoelhado diante do altar, prestes a ser cortado. Acordo encharcado de suor, com a sensação de que o punhal ainda encosta na minha pele. Outras vezes, vejo os rostos deles. Celebridades sorrindo nas telas, mas nos meus sonhos, seus olhos estão vazios, pretos como carvão, fixos em mim. Viver se tornou um ato de resistência. Cada dia em que respiro é um desafio contra eles. Cada palavra que escrevo é uma lâmina contra o silêncio que tentam impor. Sei que a fama continua seduzindo milhares. Jovens que sonham com o palco, com a tela, com a multidão gritando seus nomes. Mas ninguém conta o que existe por trás da cortina. Eu vi, eu vivi, eu provei do cálice, toquei no sangue, ouvi os cânticos que jamais deveriam ser repetidos. E agora, carrego essa marca para sempre. Talvez, quando eu desaparecer, digam que foi um acidente. Talvez inventem que enlouqueci, que tudo não passou de alucinação. Mas você que leu até aqui, você sabe a verdade. Se alguma vez for convidado para uma reunião secreta, se alguém prometer sucesso fácil, lembre-se das minhas palavras. Não aceite, não entre, não repita meu erro. E se um dia você olhar para os olhos de uma celebridade e sentir que há algo sombrio por trás do brilho, lembre-se, não é apenas impressão. Você também está vendo a marca da escuridão. Agora que você conhece a verdade sombria por trás da maçonaria e o preço pago pelo sucesso, a escolha é sua. Continuar acreditando no que eles querem que você veja, ou abrir os olhos para o que está realmente acontecendo. Se você chegou até aqui, é porque busca respostas. Então não esqueça, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative o sininho, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador.